Fala pessoal do Papo de Autor, tudo bem? Eu sou o Valdir Santos e está começando o Papo de Autor Entrevista. Hoje a gente trouxe o Matheus Queiroz para falar sobre o Catarse dele de sucesso, dos Crônicas da Lerote. E ele vai dar umas dicas sobre o Catarse e a gente vai falar sobre toda a carreira dele e esse mundo de fantasia que ele começou a criar e está ganhando impulso cada vez mais. Confere aí que é legal. Matheus, primeiramente eu gostaria de agradecer por você estar aqui no Papo de Autor de entrevista, te parabenizar pelo Catarse de sucesso, é uma coisa difícil de conseguir, né? Não é fácil fazer um Catarse de literatura. E para começar o papo aqui, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse sobre suas obras e um pouquinho da Lerote para a gente conhecer. Ah, beleza, Valdir. Primeiro, eu que gostaria de agradecer, né, o Papo de Autor, o grupo lá do Papo de Autor e o Diário de Escrita foi o que me motivou a começar a escrever. Então, estar aqui dando essa entrevista, cara, é uma sensação assim indescritível. Para mim é muito bom. A galera que eu conheci lá, as amizades que eu fiz pelo aquele grupo e tudo que eu aprendi do Papo de Autor e aprendo até hoje. Foi, assim, para mim, uma sensação maravilhosa e não tinha como deixar de agradecer você e todo mundo, o pessoal, Karen, Vinícius, todo mundo, João, toda a galera que sempre está disposto lá a ajudar, a Duda, enfim, todo mundo. Agora vamos para a próxima parte, né? Meu nome é Matheus Queiroz, eu tenho 29 anos, sou formado em análise de sistemas, né? Análise e desenvolvimento de sistemas, não atuo na área, mas estamos aí tentando arrumar alguma coisa para trazer uma qualidade de vida melhor para a família, né? Eu comecei a escrever no ano passado, em abril do ano passado, depois que eu fui para um evento de RPG de Tormenta aqui em Brasília, né? A Karen veio aqui em Brasília com o Guilherme e a gente ficou, tipo, sabendo uma semana antes, acho que de todo mundo, o que seria o Tormenta 20, né? Aquele vídeo lá de lançamento da campanha foi apresentado pra gente, quem estava no evento, e o Guilherme pediu sigilo total de todo mundo durante uma semana, até que saísse o vídeo normal, o vídeo da campanha, né? Enfim. E eu comecei, e lá durante esse evento, a Karen trouxe um pouco da experiência dela como autora, né? Como escritora, um pouco da carreira, e aquilo foi, tipo, me enchendo o coração, me enchendo os olhos. Eu falei, já tinha 15, 16 anos que eu escrevia roteiros para RPG, né, para jogar com meus amigos. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar escrever alguma coisa, velho. Eu vou tentar escrever e vamos ver o que vai sair, né? E foi, eu comecei a escrever, até me identifico com a Marcela Albana, né, que eu comecei a escrever uma fanfic de dentro do cenário de Tormenta, né? Inclusive o Ricardo Krutinsky e o Duda Villanova. O Ricardo Krutinsky já leu ela todinha, o Duda tá lendo, para me dar um feedback, né, a respeito. E depois disso eu não parei mais, cara, não parei mais. Aí veio logo o primeiro filho aqui, né, o filho mais novo, mais velho, Paralisia de Sono. Esse eu já li também. Já contei com seu feedback. Aí veio o filho mais velho. E depois eu passei para a minha área, que é a fantasia, que é o que eu gosto mais, que é a fantasia, né? E comecei a desenvolver, a criação de um cenário próprio, que é o Crônicas de Dalerote, né? Inclusive tá um mapinha aqui. Quem apoiou na campanha tem das recompensas, era esse mapa aí, tamanho A3, bonitão. E eu decidi começar a escrever fantasia, né? E trazer isso trazer um toque meio pro cenário, né? Então a vontade de escrever para Tormenta e usar o cenário de Tormenta era muito grande, só que a gente sabe que tem as limitações e as coisas que o próprio cenário pede. E eu falei, então eu vou criar o meu próprio cenário e vou trazer aquilo que eu quero, o que eu quero para mim mesmo. Então eu comecei a escrever o Crônicas de Dalerote no ano passado, perdão, nesse ano. Comecei a escrever o Crônicas de Dalerote nesse ano, acho que foi em fevereiro, pouco antes da pandemia começar. E a ideia primeira era trazer um livro de contos, né? Era um livro de contos onde eu pudesse apresentar esse cenário para a galera. E a ideia foi se expandindo, né? Hoje o livro de contos foi financiado lá pelo Catarse, que é uma das coisas que a gente vai tratar aí depois.
E já veio um spin-off que já está disponível no Wattpad também. E agora, novidades aí, galera, quem estiver assistindo. Essa semana eu já estou terminando de estruturar o primeiro romance mesmo, porque um foi uma coletânea de contos, aí eu trouxe a novela, agora estou estruturando o primeiro grande romance, né, da série, do cenário. E usei essas 2 últimas semanas do ano para fazer isso. Não sei se eu vou conseguir terminar, porque tá ficando bem extenso, tá ficando bem complexo, mas acho que vai. E o ano de 2021 vai ser totalmente dedicado à produção desse romance aí. Fora da Lerote, eu já fui aprovado em algumas antologias, né? Quem viu o vídeo do financiamento coletivo de divulgação lá do Catarse, eu mostrei isso, até para trazer uma credibilidade maior também, né, para a galera, não apoiar autores desconhecidos. Enfim, então eu fui aprovado, entre aspas, né, tive menção honrosa no Crônicas da Tormenta Volume 3, que, tipo, para mim foi um dos ápices da minha carreira até hoje. E esse meu conto que recebeu menção honrosa, ele tá lá na Dragão Brasil, né? Dragão Brasil número 154, que saiu em maio desse ano. Então, cara, eu guardo essa revista aqui, eu tenho uns 4 backups dela na nuvem, no pendrive, em 2 HD diferentes, porque foi uma das primeiras coisas assim, que mais me fez continuar escrevendo, motivar e saber que eu estava no caminho certo, né? E além disso, tem mais 2 contos em coletâneas que já estão em processo de produção, que eu tenho um conto chamado Como uma Quimera, que fica na antologia da Além do Sangue, que é a fantasia urbana da editora Sem Tinta, que inclusive nossa amiga Cristina Esbardella, acho que é assim que fala o nome dela, Esbardella, ela tá lá também nessa antologia junto comigo. E eu tô em outra que é a Sociedade dos Contos Fantásticos, da editora Flive, tem um conto meu lá também. Esse conto ele é fantasia, mas é mais voltado pro lado do romance, né? Eu quis me desafiar, escrever uma coisa mais voltada pro drama. E nessa semana passada eu tive a surpresa de ter um conto aprovado no gênero de New Weird, né? New Weird, que é totalmente fora da caixa. Eu tentei escrever alguma coisa, eu estudei um pouco. Cara, esse foi difícil, velho. O edital era 60 dias para entregar o conto. Eu passei, tipo, os primeiros 30 só estudando o que era New Weird, mais uns 10 dias escrevendo conto e depois, tipo, os outros 10 reescrevendo para até chegar na qualidade final. E fiquei muito satisfeito, fui aprovado também. E é isso aí, cara. Minha carreira até agora é essa, né? E antes da gente começar a falar sobre Catarse, você começou experimentando vários gêneros porque você tinha vontade de escrever? Ou desde o começo a fantasia era seu foco e você mais usou os outros gêneros para pegar algum tipo de experiência? Qual foi o plano? Porque são gêneros bastante diferentes, né? Como que você se planejou nessa mudança de gênero para estudar, para se especializar e para decidir o que você mais gosta também, né? Que no final das contas é o que mais importa. Sim. Não, a verdade quando eu decidi começar a escrever, eu sabia que seria fantasia mesmo, né? Apesar do meu primeiro livro publicado ser um gênero horror/terror, se você que leu, você vê que, tipo, ele vai tomando ali um rumo pro lado da fantasia, do dark fantasy, no final das contas ele acaba migrando aí de um lado entre esses dois gêneros, né? Seu lado fantasia puxando o pezinho para baixo. Exatamente, não tem como correr. Então eu sabia que seria fantasia, até porque, tipo, comecei com fanfic. O Paralisia do Sono, ele surgiu por conta desse problema que eu tenho dessa doença, né? Que o povo até agora não sabe o que é, não definiu. Então eu já tive, desde a adolescência, tive muitos episódios de Paralisia do Sono. E decidi, tipo, de um dia pro outro, eu falei, tava escrevendo a fanfic de Tormento, falei, quer saber, velho, eu vou escrever alguma parada que seja mais longa, vou trazer uma coisa mais extensa, né? Aí eu tive o episódio de Paralisia do Sono na noite, quando foi pela manhã, assim que eu acordei da Paralisia do Sono, eu despertei, né? Falei, velho, eu vou escrever sobre isso. Aí comecei, tanto que o prólogo do livro, ele é praticamente o que eu vivi naquela noite, entendeu? Claro que tem um adicional ali
de fantasia, tem a ficção inclusa, né? Mas ele é muito baseado no que eu vivi naquela noite. E tantas outras coisas, tantos outros episódios que o personagem, que o Marcos, né, tem ao longo do livro, foram coisas baseadas no que eu vivi. Então, primeiro eu quis trazer isso mais como um desafio, sabe, Valdir? Eu tentei meio que me desafiar. Falei, eu gosto de fantasia, mas eu vou tentar escrever outras coisas. Então, aí saiu Paralisia do Sono, que é horror / dark fantasy, né? Depois, recentemente, eu tentei trazer o New Weird, e deu certo, né? Foi aprovado na antologia. Então, se você foi aprovado, subentende que tá dando certo, que é uma coisa legal. E tem também esse lado do drama, então eu tô sempre tentando melhorar. Eu acho que o escritor ele pode ter um nicho fixo. Eu sou escritor de fantasia, mas eu acho que você tentar se desafiar trazendo contos, trazendo outras novelas, enfim, o que quer que seja, de outros gêneros, assim como ler outros gêneros, vai fazer você melhorar no teu gênero que você escreve. Então foi meio que uma tentativa de desafio que acabou trazendo essa experiência para mim, que hoje eu aplico totalmente dentro do meu cenário. Ixi, o Pikachu caiu, mano. Aplico dentro foi um choque a notícia que você trouxe. Eu aplico dentro do meu cenário, né, hoje também, então tem algumas coisas da história que são mais dark, que são mais horror, eu já puxo, poxa, eu já tive a experiência, eu já sei como é que é, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu posso melhorar, então eu aplico isso no meu livro. Mesma coisa quando eu quero trazer uma criatura nova, uma criatura diferente, que vai dar um nó na cabeça do leitor, eu já tive a experiência com o New Weird, então eu sei utilizar um pouco disso. Entendeu? A ideia foi essa. Bem legal. E quando você resolveu migrar, né, migrar não, né, já estava intrínseco, mas quando você resolveu dar mais ênfase para a fantasia, eu imagino que assim uma diferença grande entre a fantasia e o horror, ou suspense, ou New Weird, outros gêneros fora da fantasia, é que a fantasia tem um mundo todo por trás, né? Então tem criaturas novas, tem física nova, tem o que o autor imaginar, ele pode pôr dentro do universo dele. E sim, na parte de escrita mesmo, na parte de desenvolvimento, o que mudou para você? Antes você pegava, sentava, escrevia, criava um personagem, agora você cria o mundo primeiro. Qual que foi a diferença mais drástica em questão de criação mesmo, de roteiro? Foi engraçado você falar isso, porque eu não tinha parado para analisar esse tipo de coisa, né? O horror mesmo, ele se passa na época contemporânea, né? No nosso mundo. Então, entre aspas, você não precisa criar um cenário. Claro que tem um cenário onde a história se passa, mas você não precisa criar leis, regras, física, outras coisas. Você utiliza daquilo que é inato nosso do ser humano. O New Weird também eu construí dentro desse cenário de urbano, né? Então, a história se passa dentro de aqui no centro de Brasília, né, na periferia, no centro não, na periferia de Brasília. Então também meio que isso, eu não tinha parado para pensar, mas tem a diferença sim, Valdir, porque um escritor de fantasia, quando ele vai trazer uma obra dentro de uma criação própria de um cenário, ele não se atém somente ao enredo, somente ao desenvolvimento dos personagens. O world building, né, que é o que a galera chama, tem assim, sei lá, pra mim é 50% da história, entendeu? Tem tanta importância quanto os personagens, tem tanta importância quanto o enredo. Eu até puxei uma pergunta, um grupo um outro grupo, não foi no Papo de Autor, lá no Facebook, falando sobre isso, né? O que a galera não aguentava mais ver na fantasia, o que era clichê, e a minha resposta era world build mal desenvolvidos. Então, quando você pega um cenário de fantasia que tem um world build que deixa a desejar, que a construção do cenário ela não é tão boa, ou não é apresentada de maneira correta para o leitor, os leitores de fantasia, eles ficam naquele, poxa, tá faltando alguma coisa, entendeu? Tá faltando um tempero a mais. Então, cara, eu acho que o cenário pra fantasia, ele é, assim, importantíssimo.
se a gente for pegar aí esses 3 aspectos, né? Cenário, personagem e enredo, eu acho que cada um, nenhum é maior do que o outro, é 33% ali para cada. E a criação, voltando um pouco mais para a pergunta, a criação, ela demora, cara. Ela tem que ser concisa, né? Não pode deixar coisas dúbias. Então, quando eu comecei Dalerote, ele surgiu de um mapa, né? Eu peguei e falei, cara, eu quero criar um cenário, então eu vou começar a criar um mapa aqui. A ideia principal, olha como é que é as coisas, a ideia principal era criar um mapa para eu narrar RPG para meus amigos, né? Porque eu ia mestrar, dessa vez eu vou fazer um mapa aqui em um parada separada, e vou criando o cenário aos poucos junto com eles e tal. E acabou que virou o meu cenário próprio, né? Mas eu surgiu de um mapa, eu fiz um mapinha lá no Incarnate, fui colocando as coisas. Peguei a revista, a Dragão Brasil de antiga, que tinha eu tenho os dois primeiros volumes que fala do reinado. Aí fui pegando os aspectos que tem ali dentro e fui colocando, né? Regente, cidade, população, a geografia, o que é mais importante, as guildas e organizações que tem dentro de cada reino. E assim foi surgindo, né? Eu sem fim, essa parte aqui é só a parte sudeste, né, de Dalerote, que é onde acontecem os primeiros livros. Nessa parte sudeste tem 5 reinos, e só o arquivo de World Building, que claro que eu não vou passar pro leitor, só o arquivo de World Building deu 12 mil palavras. Então, com os 5 reinos totalmente destrinchados, assim, já bem resenhados, né? Claro, abrindo muita margem para minha imaginação e para minha criatividade quando eu for desenvolver. Então, eu sei que na cidade tal tem tal regente e uma taverna tal, mas às vezes eu coloco só isso, né? Então, poxa, mas a cidade também tem um ferreiro, tem, sei lá, um clã de pescadores. Então, isso aí, tipo, vai abrindo mais, mas eu sei, tipo, numa visão macro, né? Um zoom out, eu sei o que tem em cada lugar. Aí quando a gente vai aproximando, que vai jogando, colocando o personagem lá, a gente começa a trazer, a criatividade traz outras coisas e vai temperando, né? Vai trazendo um gostinho a mais em cada um dos lugares. É bem legal, porque se tem um gênero que a criatividade come solta, é a fantasia, né? Sim. Porque você pode tratar qualquer coisa que a gente tenha costume de fazer, uma porta, e no mundo de fantasia ela vira uma boca de um bicho. Se você quiser fazer uma árvore no fundo de fantasia, ela soca, igual no Harry Potter. Então, fantasia, assim, cada pequeno detalhe a gente consegue colocar do nosso jeito, né? É meio que não tem limite, né? É uma coisa que fica, tipo, a vontade do autor, mas tem que ter o cuidado de fazer o sentido, né? Tem que ter cuidado de fazer o sentido. Para esse primeiro livro pro próximo livro, né? Pro primeiro romance, eu levei agora 2 semanas criando uma nova raça, né? Um novo povo. E aí o arquivo desse novo povo deu 10 páginas, mais ou menos umas 2.000 e poucas palavras, com tudo deles, velho. Cultura, alimentação, religião, o modo de viver, tudo que eles fazem. Então tem que fazer sentido, né, cara? Então, por isso que às vezes demanda muito tempo. Então você pensa, poxa, eu tava aqui, são 2.000 palavras, se eu tivesse escrevendo já a história, com certeza já tinha passado de 2.000, porque eu já tinha alguma coisa preparada, mas não. É melhor eu trazer uma construção bem feita, trazer uma coisa bem concisa, para quando eu for escrever, falar, olha, o background tem, esse personagem vive assim, o mundo onde ele está inserido é assim, o povo dele tem tal cultura, então ele vai agir, ele é instruído a agir dessa maneira. E cara, gostei demais, acho que os leitores também vão gostar muito. E a gente, como autor de fantasia, a gente tem que inovar, cara. Acho que a gente tem que fugir um pouco do comum ali de elfos e orcs e anões, que é o tradicional, né? E, poxa, você trazer uma coisa nova, cara, sua, da tua cabeça, da tua criação, sair um pouco do mundinho ali já consolidado, né? E vamos tentar consolidar uma coisa nova. Com certeza. Eu vejo que tá tendo uma mudança, né, nesse caso. A gente vê que bastante autores de fantasia estão migrando para uma fantasia que difere de alguns aspectos, né? Assim como você falou da Cristiana, o livro dela
ele tem um dragão como um personagem principal, né? Como um personagem que vai contando a trajetória do personagem dela, é um dragão. No livro da Karen, é uma clériga, e a gente vê que assim, tanto que no livro, no Deus do Labirinto, os elfos são uma raça escrava, né? Que já é um salto, já é uma diferença que a gente costuma ver aqueles elfos, né, bem portados e elitizados dentro da fantasia, né, como uma raça superior. E eu gosto bastante quando eu pego alguma coisa para ler e ela foge um pouco disso. É lógico que a jornada do herói, é lógico que a gente vê magos soltando bola de fogo, essas coisas, ela tá intrínseca na fantasia, não dá pra gente também recriar a roda. Mas como a gente consegue ver que os elementos básicos da fantasia estão ali, e mesmo assim tem uma coisa que inova, uma coisa que chama atenção, pro escritor é um desafio, e pro leitor é um deleite, né? A gente acaba aproveitando melhor ainda quando a gente tem as nossas ideias totalmente mudadas, né? Totalmente modificadas durante a história. Isso é bem bacana. Exatamente, cara. A gente vê também no Flecha de Fogo, né? O Leonel trouxe um humano que vai viver no meio da população goblinoide. Isso também fugiu muito. Uma das artes de divulgação do spin-off de Daleroth é essa, né? Você tá cansado de ver histórias com elfos sendo protagonistas? Que já pensou numa história que um protagonista será uma raça subjugada? Então, o Goblin e o Pergaminho, ele surgiu muito disso, né? Eu quis trazer a visão dos Goblins, como é que os Goblins agem, como é que os Goblins vivem, e trazer um protagonista que foge disso. Eu nunca vi, pode ser que exista, mas eu nunca vi uma história onde um Goblin é um protagonista, sacou? Sempre é elfo, sempre é humano, e os Goblins é os monstrinhos nível 1 que tem que morrer pros personagens principais passar de nível. Goblin é fiador de espada na fantasia, né, geralmente. Isso. Pô, bem legal. Queria de novo parabenizar você, já dei os parabéns, né, por mensagem, mas não é fácil, né, um catarse dar certo. E eu vi que eu fui acompanhando, porque eu tenho vontade de fazer um catarse de uma HQ minha também no futuro, e eu fui pegando pontos que você ia aplicando e a gente via que foi alguma coisa pensada, né? Então, como você falou, você fez uma chamada bem diferente para chamar a atenção dos leitores. Você divulgou do jeito certo, né? Não foi aquele compre. Você sempre deixava alguma coisa no ar, alguma coisa que interessasse. E a primeira coisa é quando você decidiu ir a partir do Catarse, se sempre foi o seu plano, se alguma coisa fez mudar. E quais foram os primeiros passos que você teve para começar a fazer esse Catarse dar certo? O plano inicial não era ir pro Catarse de jeito nenhum. Eu achava que eu não tinha capacidade alguma de montar uma campanha. Nunca foi minha ideia, primeiramente. A ideia que eu tinha era de fazer o mesmo que eu fiz com Paralisia do Sono, que era colocar naquelas editoras de autopublicação. Então, tinha o próprio clube de autores, e logo depois surgiu, esse ano ainda surgiu a Wiclap, né, que ela tem um custo de produção um pouco mais baixo do que o clube de autores. Então a ideia principal era, poxa, vou terminar, vou botar na Wiclap, vou divulgar e vou tentar vender por lá. Aí o Papo de Autor me ajudou muito nisso, cara, porque foram duas pessoas principais que estão lá no grupo que me incentivaram assim a definitivamente fazer o Catarse. A primeira delas foi o Farrell Cautelli, não sei se você conhece, o Farrell, o Farrell ele é gente boníssima, cara, um cara assim fantástico, disponível, velho. Meu revisor mesmo, Fonte pra mim é revisada por ele. Cativeiro foi revisado por ele, também Cativeiro do Medo. Cativeiro do Medo meu Deus, velho, sensacional. Que livro, velho. Eu acho que foi o livro que eu li mais rápido esse ano. Foi no começo do ano, né, Valdir, que eu falei pra tu? Nossa senhora, velho. Já tô querendo ler de novo, velho. Cativeiro do Medo. Gente, compre Cativeiro do Medo, aonde tiver, procura, sei lá. Eu não sei se já tem físico de novo. Eu quero físico, mas Cativeiro do Medo, meu Deus, é maravilhoso. Enfim, voltando. O Farrell, ele me ajudou muito, cara, me ajudou muito. Eu conversei com ele, quando eu puxei assunto com ele a respeito, é porque eu tinha conhecimento de que ele sabe mexer com diagramação. Então eu busquei ele. Falei, Farrell, eu sei que você sabe mexer com diagramação, cara, eu vou precisar. Inclusive foi ele que diagramou o Paralisia do Sono e ele diagramou também o Crônicas de Daleroth, totalmente na parceria.
cara, assim, fantástico. E ele falou, velho, por que você não tenta um catarse aí de 400 conto, pô, pra, sei lá, fazer 10, 15 livros e tenta distribuir, pô. Eu falei, velho, será, velho, que vai dar certo? Ele, pô, tenta, não sei o que, não custa nada, não sei o que lá. Aí eu comecei a pensar, eu falei, velho, será que dá? Eu fui começar a pesquisar, então teve um trabalho todo de pesquisa, assim, da minha parte, do que faziam as campanhas no Catarse terem sucesso, e o que tipo, motivava a galera a ajudar, né? O segundo que mais me ajudou, que me impulsionou também foi o João Vitor, né? O João também foi sensacional. Ele falou, velho, acho que dá, cara, tenta, não custa nada tentar. E se não der certo, o Catarse devolve o dinheiro pra galera e você faz o que você tava querendo antes. Aquele jeito comédia dele, né? Piadista. Eu falei, não, beleza, então vamos tentar sim. Aí eu comecei a pesquisar, então, tipo, a primeira coisa que eu acho que teve das coisas que foi para ter sucesso foi a pesquisa, acho que como qualquer outra coisa, né, Valdir? Não adianta a gente chegar e tocar as caras sem saber como é que funciona. Então, a primeira coisa foi eu ter pesquisado. Eu pesquisei bastante o porquê que as campanhas dão certo, o que fazem as campanhas no Catarse dar certo, e o que motiva as pessoas a comprar, principalmente voltado para o nicho da literatura, que era o que eu estava fazendo. E uma das coisas que eu vi é a primeira parte visual, né, que importa bastante. Então, um bom vídeo de apresentação e aquela parte onde aparece o sobre ali, bem bacaninha. Artes para as recompensas. Então, eu tenho um pouco de conhecimento de design gráfico voltado para tanto a parte do Photoshop quanto para a parte do Premiere, de edição de vídeos. Então, eu tive essa facilidade. As ilustrações que foram usadas na divulgação lá foram feitas pelo meu ilustrador, que é um amigo meu de infância. Ele fez as artes do livro, né? O Rafael Sena. Rafael, muito obrigado, cara. Não cobrou nada de mim, foi totalmente na parceria também, na Irmandade. Ele fez 14 ilustrações para o livro, todos os contos do livro são ilustrados. Quem pegar a versão em MOB, né, eu acho MOB ou EPUB, vai pegar colorido, mas depois eu vou divulgar essas artes também coloridas depois que o livro efetivamente estiver na mão dos leitores. E eu peguei essa parte visual e outra coisa que eu vi que também dava certo, que ajudava as campanhas a levantarem, era essa parte de você entregar algo gratuito, né, para o leitor. Uma coisa com degustação mesmo. Então, o Goblin e o Pergaminho surgiu disso, cara. E hoje é a história que eu mais estou gostando assim, de escrever. Cara, o Goblin e o Pergaminho, para mim, foi até hoje assim, meu ponto mais alto do que eu já escrevi, tanto de qualidade de escrita como de enredo e de desenvolvimento de personagens. Então o Goblin ele surgiu disso. Eu falei, poxa, eu tenho que trazer alguma coisa gratuita para os leitores que vão impulsionar eles a comprar, ajudar na campanha. Tanto que quando eu comecei a divulgar no meu Instagram o Goblin, se você for olhar lá no meu feed lá, o texto das ilustrações do Goblin é bem assim: quer saber um pouco mais sobre Dalerot, quer conhecer um pouco mais sobre a escrita do autor antes da coletânea de contos ficar pronta, acesse gratuitamente, leia gratuitamente lá no Wattpad e tal, e deixava o link na bio. Enfim, então trazer essa parte também de degustação para o leitor é muito importante, cara, porque você quer atingir pessoas que estão fora da tua bolha, estão fora da tua família e estão fora dos teus amigos. Então, o que vai motivar uma pessoa a comprar um livro de um autor desconhecido? Entendeu? Primeiro é a credibilidade do autor, o cara tem que ter algo já publicado, trazer algo novo. Trazer algo novo não, tem que ter algo publicado e ter conteúdo já no meio literário. Segundo, essa coisa de degustação. Então, pô, cara, eu vou olhar, eu vou ver realmente, pô, o cara escreve bem, o cara tem coisas que me atraem no livro dele. Então, agora sim, eu vou lá e apoio, entendeu? Então, acho que isso também foi muito importante, essa parte de degustação. Eu trazia também trechos, pequenos parágrafos dos contos e colocava no Instagram. Eu acho que o Instagram também foi um dos pontos altos assim da campanha ter dado certo, que eu comecei a motivar, a movimentar o Instagram, comecei a tentar criar um público ali,
Então interagia muito com a galera, trazia conteúdo, que é importante também, não é? Eu vejo que é uma via de mão dupla, sabe, Valdir? Não é uma coisa só, tipo, você, eu quero, venha, compra meu livro, faz isso, faz aquele por mim. Não, cara, você tem que estar disponível. Poxa, você vai lá, comenta num post de alguém, interage no stories de alguém, ajuda um livro de um cara, indica, faz uma resenha. Então, tudo isso a galera vai ver, pô, o cara não tá ali só querendo coisa pra ele também tá no meio, ele tá inserido, ele tá buscando ajudar outros autores. Tanto que você vê, acho que eu já peguei o relatório do Catarse, mas eu não fiz essa conta, mas eu acho que uns 30 a uns 35% de pessoas que adquiriram o Alvorecer no Catarse foram escritores, cara. Tanto do Papo de Autor, como do galera que eu sei que escreve, que acompanha lá o meu feed lá no Instagram. Isso é bem legal, porque a literatura, a gente é um grupo bem unido mesmo, né? Então, você vê que sempre tem a galera compartilhando, sempre a galera tentando ajudar. E o mais legal é que é uma galera que não é, às vezes não é nem o mesmo gênero, né? Então a gente vê escritor de terror conversando com escritor de comédia, com drama, com fantasia, e acaba que vira um grupo só de autores que tende a se ajudar mesmo, né? Isso é uma coisa muito importante. E você ter pensado em conseguir atingir público fora do seu globo, da sua patela, né? Ele foi uma forma, né, de fazer esse cadastro das artes, porque muitas vezes a gente vê a pessoa tentando vender para os amigos, né? E aí você acaba deixando um nicho muito fechado de pessoas que querem, que vão conseguir ter acesso à obra, e muitas vezes é isso que dá errado, né? Então, assim, fora a perseverança, né, fora todo o trabalho que você tem de conseguir captar novos leitores, tem o fato de você saber que você precisa quebrar a bola que você tá, quebrar o vidro, né? Quebrar a redoma. E aí você conseguiu fazer isso muito bem. Acho que isso foi uma das coisas que ajudou a alcançar, né, o objetivo do Catarse. E é bem legal. Eu acho que você vai começar a dar mais esse Catarse que deu certo, vai começar a fazer as pessoas do próprio grupo, do próprio autor, ou os escritores que estão junto com a gente na jornada, a acreditar mais, né? Acreditar que é possível e sabendo que tem que fazer a coisa direito, né? Não adianta fazer a coisa de qualquer jeito. Sim, com certeza. E eu acho que eu fui realista também, sabe, Valdir? Uma das coisas que foi importante foi isso. Não adiantava eu querer tentar, poxa, eu vou querer produzir 100 livros, 100 exemplares. Cara, não, eu vou realista, velho. Tanto que o Farrell falou, tenta fazer 15. Na minha cabeça eu queria 15. Eu falei, velho. Aí eu comecei a fazer as postagens, comecei a colocar os capítulos do Goblin e o Pergaminho, e eu vi que dava uma quantidade de acessos maior do que 15 pessoas. Eu vi que eu conseguia atingir um público um pouco maior. Eu falei, não, então eu acho que eu vou tentar um pouco mais, eu vou tentar levantar uma grana para imprimir uma quantidade maior de livros. Então, essa experiência foi, tipo, eu fui analisando, entendeu? Eu não adiantava eu querer, poxa, eu vou tentar levantar aqui R$8.000 para pagar um copydesk e isso e aquilo e não sei o que, e uma impressão de 200 exemplares com a mesma gráfica que imprime o Tormenta. Não, eu fui realista, sacou? É meu primeiro projeto, eu sou um autor ainda não tão conhecido, tô lutando para me tornar conhecido, tô criando ali um público dentro de uma rede social, então o fato de ser realista também ajudou. E tanto que quando eu coloquei a meta era para vender 30, era para a produção de 30 exemplares físicos. Então, eu dobrei um pouco, eu dobrei a meta, né? Que o Farrell sugeriu 15, eu falei, não, vou dobrar a meta, vamos tentar fazer 30 exemplares. E eu me surpreendi, cara, porque eu vou conseguir imprimir 45, né? 45 vai ser a tiragem. 45, e desses 45 aí, apenas 14 pessoas são de dentro da bolha. Então você vê, eu atingi aí mais de que 60% das pessoas que adquiriram o livro são pessoas desconhecidas ou que são conhecidas, mas não tão próximas, como a galera do Papo de Autor, né? Portanto, o primeiro apoiador da campanha foi o Renan Ariel. O Renan Ariel, eu não conversei com ele nunca. Nunca cheguei para trocar ideia com ele pessoalmente, assim. A gente já interagiu ali em algum post
do grupo do Papo de Autor, mas nunca cheguei para trocar ideia com o cara, nem no privado, nada. Entendeu? Então, assim, eu considero isso fora da bolha. Não sei se as outras pessoas consideram, Não, mas com certeza. eu considero. Não, Então, com certeza. e eu tava conversando com um editor ontem, né? O editor de uma das antologias que eu tô participando. Aí eu tava conversando com ele a respeito disso, do Catarse e tal, e ele falou, cara, tá muito bom, cara. Geralmente um escritor iniciante, ele vende aí 50 exemplares por ano. Você conseguiu fazer isso numa campanha, então 45 já é tipo uma tiragem. E fora o que eu vou imprimir, vou guardar um pouco da grana para poder imprimir uns exemplares a mais e tentar vender depois, né? Quando a galera for pedindo, talvez saia uma próxima tiragem, dependendo de como ficar o público. Enfim, a ideia foi ser realista também, sabe, Vod? Acho que isso foi um dos motivos do sucesso também. Então, uma dica importante para quem está acompanhando o nosso programa é ter o pé no chão, né? Então, não adianta também, ainda mais agora que a gente tem exemplos de catarse milionários, né? Aí Com certeza. pessoa, a gente olha, mas, vixe, para Tormenta e para o Jovem Nerd conseguir esse catarse milionário, quantos anos? Tormenta tem 20 anos, o Jovem Nerd deve ter no mínimo uns 10 anos. Então, olha a fanbase que os caras criaram, olha o tipo de coisa que eles estão entregando, né? O material, toda a propaganda, todo o trabalho que os caras estão tendo para fazer uma coisa desse tipo. Então, é muito importante ter o pé no chão. Então, você começou com 30 e conseguiu 45, quer dizer, excelente, né? Como você comentou, um autor iniciante consegue vender 45 livros por ano, e você conseguiu 50 livros por ano, e numa campanha você conseguiu 45. Então, se você tivesse tentado fazer um catarse de 10 mil reais, a chance poderia diminuir. Até porque a pessoa vai vendo lá o verdinho não crescendo e vai ficando pé atrás. Eu já vi as pessoas falando que isso influencia bastante na hora do cara aceitar o catarse. Se o negócio tá próximo de dar certo, ele vai lá e termina. Isso é fato, Valdir. A gente vê que qualquer campanha do Catarse, você vê que ela tem um boom inicial ali no começo. Então, tipo, várias pessoas estão esperando você começar a anunciar antes, então várias pessoas já estão aguardando a campanha começar para dar aquele primeiro apoio, aquele rush inicial. Tanto que a campanha abriu, eu abri a campanha, eu acho que às 8 horas do dia, 8h02 já tinha um apoio do Renan Ariel lá, já estava confirmado, já tinha os primeiros 30 reais, já estava lá. Então, tipo, já tem muita gente que vem no começo e ruxa, e depois tem um grande vácuo ali que fica, tipo, apoios bem espaçados, uma linha bem pequena de apoios para poder apoiar de novo no final. Então, é muito disso. Você já apoiou campanhas no Catarse, eu também, então você fica vendo isso. Eu meio que eu já fico assim, poxa, a campanha é tudo ou nada. Então, vou esperar ali um pouquinho, vou deixar pro final. Se eu ver que tá perto de bater, eu vou lá e apoio, porque eu não quero comprometer, sei lá, às vezes a pessoa não quer comprometer aquele valor ali no cartão de crédito, sabe que vai usar depois para outra coisa. Então, esse rush inicial e esse rush final, ele vai ter, independente do que acontece. Agora, você, falando um pouco do que você falou sobre Tormenta e Jovem Nerd, exatamente, o Jovem Nerd, principalmente, cara, os caras estão há 15 anos produzindo e trazendo conteúdo praticamente de graça para as pessoas. Então, olha a via de mão dupla aí que a gente tava falando. Pô, os caras estão 15 anos trazendo coisa, formando um público, fala, olha, cara, tem isso aqui, a gente faz isso, tem podcast, tem o RPG, tem não sei o quê, tem tanto conteúdo que a galera formou uma fã que, tipo, eu não me surpreendi eu me surpreendi quando eu vi 5 milhões, tá? Quando eu vi, 2 milhões, eu não me surpreendi. Falei, era justo os caras alcançar isso, sacou? Agora, 5 milhões é uma parada exorbitante, né? Mas, é o que você falou, é a via de mão dupla. Quantas coisas Tormenta não trouxe pra gente, velho, pra galera, pros fãs. Trouxe a campanha lá pelo Twitch, pra galera acompanhar os próprios autores jogando, que isso era uma coisa que não se via, não se pensava, né, alguns anos atrás. Então, teve a participação do público, da galera que apoiava, influenciava no conteúdo do livro, influenciava nas recompensas. Então, é via de mão dupla, cara, não tem jeito. Eu acho que também, a outra dica aí que você pode citar
E para ter sucesso, além de ter o pé no chão, é a via de mão dupla. É você oferecer algo para depois você colher, né? É o plantar para você colher. Não adianta você querer colher sem plantar. Com certeza, né? Eu acho que a vida na internet hoje em dia é isso, né? Para você conseguir ganhar um leitor, você tem que primeiro oferecer alguma coisa para ele, né? Então, nem que seja pontos gratuitos, ou como você fez no Notepad, que ainda você publicou no Notepad e nada te impede de depois você juntar tudo isso e colocar na Amazon, né? Nada impede, né? Então você tem mais uma jogada na manga. E o Wattpad é um lugar que está cheio de leitores, né? E a fantasia é uma boa parte, né? Dos leitores do Wattpad. Então, assim, você foi no nicho, foi pensado, né? E isso ajuda, né? Isso ajuda a campanha a evoluir. E o que eu acho legal dessa parte toda também é você lembrar da galera que está te ajudando, porque a gente nunca faz nada sozinho, né? Então, teve qual que é o nome do desenhista que fez as ilustrações? É o Rafael Senna, cara. Vou colocar. Você fala com ele que eu coloco aqui na descrição o Instagram dele para o pessoal que quiser conhecer melhor o trabalho dele. Fora quem acompanha você, né? E viu que eu vi as ilustrações até dentro do Catarse. Sim. E a gente vê que sempre alguém. A gente está rodeado de pessoas que estão querendo nos ajudar, né? E a literatura no Brasil, ela é muito moldada em cima disso, né? A gente querer crescer. Eu mesmo, se não fosse o Pablo de Autor, acho que dificilmente eu teria lançado o Flor de Sangue. Tanto que eu sei que eu posso agradecer a Karen, que foi uma pessoa que mais apoiou, né? Falou, não, vai na Nota 7, que tem potencial. E, assim, muito provavelmente eu não teria lançado Flor de Sangue e, consequentemente, não teria saído do Cativeiro do Medo, nem Ilha dos Corvos, nem dos contos, porque, assim, a gente carece de um feedback, carece de um apoio da galera, né? E o escritor iniciante ele não tem. Tirando a pessoa que está dentro do mito, não tem. Até porque com o Wattpad e com a Amazon, a gente teve um boom ótimo, né? Não é uma reclamação, é ótimo que a gente tenha muita gente escrevendo, mas a gente teve um bom e a gente acaba inserindo na lista, num pontinho vermelho no meio de um monte de pontinho vermelho. Então, quando a gente consegue se destacar por outros meios que não seja só escrita, isso faz a gente ganhar leitura e faz a campanha, ou o Instagram, ou qualquer coisa que a gente esteja investindo, dar uma crescida, né? Com certeza, com certeza. Acho que isso é importantíssimo, mano. Não tem para onde correr, sabe? E você falou aí essa parte do Wattpad, né? Hoje a gente vê que o Wattpad, o público dele é um pouco mais adolescente. Tem muita galera que lê também outras coisas, mas é um público muito adolescente e muito voltado também para o hot, para essas coisas, essa literatura mais erótica, né? Mas tem muita galera que lê fantasia, tem muito público para fantasia e tem muita coisa boa também lá no Wattpad. Você tem que demorar você só demora um pouco para achar, tem que dar uma garimpada, mas que tem. E o Goblin, com certeza, eu já mais novidades aí para a galera que me lê. Eu já enviei o original do Goblin para duas editoras que estavam recebendo originais ainda nesse fim de ano. Então, o Goblin eu vou tentar fazer a publicação tradicional, né? Eu tô com fiz umas propostas para as editoras. Claro, também talvez eu tenha que desembolsar algum valor, isso depende, mas enfim, eu vou tentar fazer uma publicação por uma editora desta vez, para atingir mais pessoas, enfim, e trazer a galera pro meu cenário. Caso não dê certo, eu vou esperar aí até, sei lá, meio do ano que vem, eu tô lá pro final. Se não der certo, final do ano que vem tem outra campanha no Catarse, dessa vez para financiar o Goblin, o Pergaminho, e vamos meter as caras. A primeira deu certo, a chance da segunda dar certo também já é altíssima, né? Sim, com certeza. E uma coisa que eu vi você investindo bastante esforço para fazer crescer foi seu Instagram e gerou lucros, né? Gerou seguidores. Qual é a dica que você tem para quem está querendo começar? Quem quer estar querendo fazer o Catarse, inevitavelmente vai cair em redes sociais, né? E o Instagram é uma rede social que ela está crescendo, está começando a comer as outras redes sociais em volta dela, né? Então a gente começa a ver. Tem muita gente que nem faz o Facebook mais, apesar do Facebook ainda ser uma gigante, né? Nesse ramo. E serem do mesmo dono, né? Acaba. Só posta nenhum, posta no automático no outro, mas a gente vê que a interação no Instagram está crescendo rapidamente. Então, assim, qual é a dica que você tem para quem quer começar um Catarse? Primeiro, falar
quão importante é as redes sociais nesse processo e quais as dicas que você tem para a pessoa começar a fazer a rede social crescer, formando os leitores e aí dar um up na pesquisa, na campanha. Assim, hoje, Valdir, eu não vejo um escritor iniciante que não esteja inserido no meio de uma rede social. Ter sucesso. Eu acho que sei lá, 90% de hoje do que um escritor pode fazer, ele tá aparecendo, né? A gente já viu muito isso a Karen já falou muito disso no Diário de Escrita. A gente já viu a galera. Hoje o cara tem que aparecer, cara. O cara tem que estar no meio. A gente acaba, às vezes, comprando o livro da pessoa, não pelo livro, não pela obra, mas muito pelo autor. Eu não conhecia, olha só como é que pode. Eu não conhecia, por exemplo, o Afonso Solano, do Matando Robôs Gigantes lá, o autor do Espadachim de Carvão. Eu só sabia que existia o livro, A Espadachim de Carvão, eu sabia que era de um autor nacional, mas eu não conhecia. Aí um amigo meu veio me mostrar, né? Ele falou, assiste esse vídeo aqui, cara, tu vai rir pra caralho. Aí eu comecei a ver. Não, era a entrevista que ele fez, uma live que ele fez junto com o Eduardo Spohr. Aí eu fui assistir a live, cara, o cara sensacional, simpaticíssimo. Falei, poxa, velho, eu vou comprar o livro desse cara aqui, velho, porque o cara é simpático, o cara sabe vender a pessoa dele, entendeu? Eu falei, não, se o cara fala tão bem, se o cara é tão desenvolto, a obra dele também deve ser boa. E eu comprei o Espadachim de Carvão por conta do autor. Eu tô lendo, já tô na metade. Enfim, então eu vejo isso, Valdir. Primeiro, para quem quer essa questão do Catarse, eu acho que assim, não existe outra forma de você ter um sucesso se você não tiver numa rede social. Se você não. Porque a rede social hoje é o principal meio de divulgação. É gratuito, né? A não ser que você tenha grana para você pagar uma divulgação, sei lá, num jornal, num site de notícias, alguma coisa assim, tudo bem. Mas a gente já vê que é o contrário, né? Geralmente a pessoa quer fazer o financiamento coletivo porque não tem grana. Então, se você não tem e quer um lugar, um local para você se divulgar gratuitamente, é uma rede social. Hoje você tem que aparecer, você tem que dar sua cara a tapa, você tem que dar sua opinião, você tem que interagir e não tem jeito. Sem rede social não tem jeito. E a dica, a outra coisa que você perguntou, que é para fazer a rede social ter sucesso e aumentar a quantidade de seguidores sempre, é aquilo que eu falei, a mesma coisa da literatura, né? É você trazer um conteúdo. Não adianta você querer só, movimentar sua rede social ali, botando fotinha sua, botando fotinha do seu cachorro, enfim, você tem que trazer alguma coisa. Se você tá no meio literário, poxa, eu conheço muitos autores que trazem contos no próprio feed do Instagram. Então, 10 imagens que pode ter por post. O cara faz lá um conto em 3 partes, por exemplo, aí bota as primeiras 10 aqui, aí na segunda parte um outro post bota mais 10, ou a galera coloca na própria descrição da imagem ali no Instagram, bota uma imagem chamativa que tenha a ver com o tema, ou às vezes ele tem até um ilustrador próprio que faz a imagem e joga ali o texto do conto. Então é você trazer conteúdo, poxa, trazer dicas sobre literaturas. Pô, se o cara é escritor, o cara sabe dar alguma dica. Poxa, então eu tenho dicas sobre literatura, eu tenho dicas sobre escrita, eu sei, dicas sobre pesquisa. É alguma coisa, é você trazer coisas para a pessoa, oferecer um produto. E a interação, eu também acho que a interação é importantíssima, então não adianta você também ter uma rede social, por exemplo, o Facebook, que tem N quantidade de grupos de divulgação e grupos de autores, e você só pegar o link do Catarse e jogar lá. Todo dia você entra e pega o link do teu Catarse e joga ali, ou do teu livro, enfim. E para diversos, replica a mesma coisa para 50 bilhões de grupos diferentes, sem você trazer nada, entendeu? Sem você trazer nada para agregar, se você não interage com a galera do grupo. Então, eu me sinto à vontade hoje para fazer uma divulgação dentro do grupo do Papo de Autor, com parcimônia, porque eu interajo com a galera. Então, no dia que eu lancei o Catarse, a primeira coisa que eu fiz foi botar o primeiro post que eu fiz, eu acho, foi dentro do grupo do Papo de Autor. Pô, galera, tô aqui, comecei e tal.
porque eu sei que a galera tá ali, são meus amigos, são meus colegas, são meus conhecidos, são meus autores que tá se ajudando. E que eu ofereci alguma coisa antes. Eu interagi. Eu fui lá, eu respondi uma pergunta de alguém que estava com uma dúvida. Eu respondi uma pergunta de um autor iniciante que estava querendo saber como é que funcionava tal coisa, que estava com dúvida, que estava nebuloso, como é que eu saio do bloqueio criativo, como é que eu busco isso, busco aquilo. Então, eu ofereci a minha pequena experiência para a pessoa, de alguma maneira, interagir assim, e depois eu fui lá e joguei o link do meu livro, ou no meio dessa interação, no meio da resposta, eu falei alguma coisa a respeito. Enfim, eu acho que o sucesso nas redes sociais é assim, e infelizmente é uma coisa que também te leva tempo. Você tem que, principalmente o Instagram, você tem que dedicar um tempo por dia lá, sei lá, 30 minutos, para você ter essa movimentação. Então você tem que ter um post, tem que ter um post legal, tem que ter uma interação com o post das outras pessoas que você segue, e você tem que tipo buscar essa interação é que vai te trazer novos seguidores. Então, uma coisa que eu faço muito é buscar pelas hashtags, né? Falando pelo Instagram, que foi o que eu decidi focar esse ano. O Facebook eu deixo muito para poder. Os grupos ainda são muito importantes. A gente até conversou sobre isso no Papo de Autor um tempo desse para trás. Teve um post falando sobre isso. O grupo do Facebook ele ainda é muito importante porque ele é uma coisa bem específica. E a galera que está ali, quando interage, isso ajuda bastante. Então, eu decidi focar no Instagram por ser uma coisa diferenciada, né? Então, eu acho que você dedicar um tempo... Ah, lembrei o que eu estava falando. Uma coisa que eu faço é buscar pelas hashtags dentro do Instagram. Então, eu vou lá, hashtag livros. Aí tem lá 50 bilhões de posts. Eu vou nos posts mais recentes, que a galera tá acabando de postar ali, e vou interagindo naqueles posts que me chamam a atenção. Então, vou lá, livros recentes, aí eu vejo, tipo, tem lá, você vai curtindo, né? Aqueles que te chamam a atenção, você vai curtindo, aqueles que trazem um conteúdo legal. Quando tem alguma imagem bacana, que tem uma chamada legal, pô, você vai lá e comenta, deixa um comentário seu, entendeu? Marca alguma pessoa que tá fazendo parte, que tá querendo ver aquilo ali, ou que tava te perguntando alguma coisa sobre aquilo. Muito importante também é você ler também, às vezes, a descrição que a pessoa traz também é bacana. A galera, às vezes, no Instagram só fica preocupado com a imagem, sai clicando, curtindo tudo sem ver nada. Às vezes, poxa, a interação, o conteúdo que o cara trouxe ali na descrição é importante também, é bacana você ler ali, você dá um apoio pro cara. Poxa, mostra que o tempo que o cara teve para produzir aquele conteúdo valeu a pena. Então você interagir com o conteúdo do cara, falar, eu vi e tal, não sei o quê. E isso, acho que fazendo isso, exponencialmente a quantidade de seguidores vai crescer e as pessoas que vão ver teu trabalho vai crescer também. Ontem eu alcancei 2.000 seguidores, então hoje eu vou fazer um postzinho legal lá, 2.000 seguidores no Instagram. E vamos continuando, cara. Desde quando eu comecei a movimentar, não teve nenhum dia que eu deixei de ganhar pelo menos um seguidor. Então, a média que eu tenho alcançado aí de pessoas novas que trazem para minha página por dia é de 6 a 10 pessoas por dia que são novos. E é aquilo, né? Também você segue a pessoa de volta, vai lá. É a interação mesmo, é a reciprocidade, cara. Reciprocidade é o importante numa rede social. Com certeza. Parabéns pelos 2.000 seguidores. É difícil, a gente sabe que é complicado, né? E o Instagram, eu via muito o Instagram como uma coisa só de quem vai ficar postando fotos de comida e fotos de biquíni. E eu só postava foto do meu filho mesmo, praticamente, no Instagram, né? E agora não, eu tô começando a enxergar mais como uma rede para divulgação. Então eu tô pensando em deixar ele só para isso mesmo, só para a parte de escrita. E só como autor, Valdir lá, e só de vez em quando postar uma coisa do meu filho, e deixar o Facebook, como você falou, como tem muito grupo, tem muita coisa que a gente participa bastante, deixar ele para coisa mais pessoal. Eu tô me planejando para fazer isso, vou seguir já essas dicas que você falou, são dicas muito boas, que você deixa seu nome lá em evidência, né? E eu acho que eu vou começar a investir mais nisso, porque a gente acaba... Se você vê mesmo, faz tempo que eu quase não divulgo os livros, e aí eu começo a pensar, pô, quando você vai ver na barrinha do Kindle Unlimited de baixar, e aí você lembra, não posso reclamar, né? No meu livro não tá aparecendo em lugar nenhum.
E eu tô começando a pensar melhor nisso, né? Tô começando a me planejar melhor, estudando, fazendo cursos, para começar a usar essa rede social a meu favor também, né? E essas dicas que você deu são dicas bem legais que eu vou começar a acompanhar, começar a fazer. E tenho certeza que próxima vez que a gente conversar, no próximo papo que a gente tiver, os resultados terão vindo, com certeza. Com certeza, cara. O importante, Valdir, é a persistência, né? Acho que para todas as áreas da nossa vida, não só literatura, mas é a persistência, cara. É você ver que, às vezes, mesmo quando a galera tá ali, a barrinha tá parada, né? Falando um pouco do Catarse, quando você vê ali o ponteirinho não sobe, tá estático lá 3, 10, 15 dias sem aumentar ou aumentando um pouquinho, e você continuar na divulgação, continuar trazendo conteúdo, continuar, tipo, chamando a galera, interagindo, mostrando, e depois você vê que aquilo tem um resultado, isso é gratificante demais, cara. E é importante, a persistência é o que faz o sucesso acontecer, né? E eu não sou coach, tá, gente? Não, mas é isso mesmo. A gente, quando a gente quer mas é para tudo, né? Quando a gente quer um objetivo, a gente tem que começar a tentar subir a montanha, nem que a gente construa as escadas com o resto de madeira que a gente está no chão, né? Então a gente tem que perceber qual a importância do nosso esforço também para isso dar certo, né? Não adianta só a gente achar que isso vai acontecer. E pior, que tem muito autor que acha que todo mundo, os amigos, tem que comprar, e não é assim. Tem que comprar quem tem interesse na obra, né? Tem que comprar quem você convence que a sua obra vale a pena. É isso que você tem que comprar. Os familiares compram muitas vezes para ajudar, mas você tem que contar com isso, senão você vai ficar preso num ciclo vicioso, e uma hora a galera também não vai comprar mais, né? Você vai falar, já comprei 3 vezes esse livro, cara, tá comprando, né? Então é bom a gente ampliar esse nosso horizonte de vendas, né? Exatamente, Jorge. É muito isso, cara. E eu não vejo outra maneira, assim. Na verdade, tem várias outras maneiras, mas eu acho que uma saída bem bacana para quem quer realmente ter um livro publicado, ter o sonho. Muitos escritores, um sonho realizado ter um livro físico, né, na mão. Então, eu acho que uma das grandes saídas hoje é o Catarse, sim. Foi por eu ter buscado isso, eu vi outros escritores iniciantes também fazerem. Eu apoiei projetos de escritores iniciantes no Catarse para produzir, entendeu? Então eu vejo que é uma saída muito boa para quem está iniciando, que vale a pena se for bem montado, se for bem produzido. Com certeza a pessoa tem sucesso. Sendo realista, assim, poxa, eu vou fazer 20 exemplares e tal, e, cara, vai fundo, vai fundo. Falando pra tu também, cara. No final do ano eu quero apoiar a campanha dessa HQ, com certeza. Eu quero estar lá, quero ser um dos apoiadores, porque eu sei que, tipo, vai valer a pena, sabe? Tipo, você, às vezes, uma das coisas que, cara, que deixa mais emocionado, que me deixou mais emocionado, assim, teve dois momentos na campanha que eu fiquei, assim, deslumbrado, né? O primeiro, assim, o ápice de tudo foi quando a Karen comprou o livro. Tipo, jamais imaginava que ela ia fazer isso, velho. Cara, tipo, como é que pode a pessoa que eu sou, que me motivou a começar a escrever, a pessoa que tem uma carreira já, digamos assim, estruturada, física, que eu tenho 2 livros dela aqui, mais o Língua de Fogo que tá ali. Cara, quando eu vi o apoio dela, assim, eu falei, cara, eu tô fazendo a coisa certa, então. Cara, eu tô seguindo pelo caminho certo. E uma outra coisa que eu vi, tipo, que foi importantíssimo também, foi umas pessoas que apoiaram, se eu não me engano, teve 2 apoios, que foi sem recompensa, cara. A pessoa pagou até a mais do que o valor mínimo, que a recompensa menor lá era o e-book por R$10. Então teve gente que apoiou com R$25 sem recompensa, e eu não conheço essa pessoa. Então o cara chegou e falou, poxa, o cara vai ajudar legal, só por ajudar, entendeu? Por estar ali. Então isso também foi um momento, assim, cara, muito importante da campanha, que me fez saber que eu tô fazendo a parada certa, entendeu? O cara quer ver o sonho da pessoa se realizando, mas não só por sonho pelo sonho, porque é uma sociedade filantrópica, enfim, que gosta que faz caridade para as pessoas, não, mas porque viu que a pessoa tem um potencial, que tá trazendo uma coisa legal, e não só que quer porque quer, né? Só me ajuda, me dê, entendeu? Bom, Matheus, queria agradecer de novo por você ter vindo dar aqui as dicas pra gente. E pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco mais das suas obras, eu vou deixar todos os links aqui.
E vamos esperar aqui. Eu também participei, né? Vou esperar o meu para colocar aqui na estante. Quando ele chegar, eu deixo aqui. E, pô, cara, parabéns. E fala mais um pouquinho pra gente finalizar. Obrigado pelo papo. Tudo sobre suas obras aí que eu quero saber um pouquinho mais. Beleza. Bom, galera, então é o seguinte, vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? O meu Facebook é Matheus Queiroz M. Então o Valdir vai deixar o link aí. Sempre eu tô trazendo um conteúdo paralelo com o do Instagram. Meu Instagram é Mate, com 2 T's, né? M-A-T-T, Mate Queiroz M também. E eu sempre estou trazendo esse conteúdo paralelo, então o que eu posto lá no Instagram eu já replico para o Facebook, e o Facebook eu utilizo sempre para poder estar fazendo essa interação nos grupos de leitura. Então vocês podem me encontrar nos grupos de leitura, nos grupos de autores. Então tem um papo de autor que eu participo, tem o Sociedade dos Escritores de Fantasia, tem os escritores de fantasia e ficção científica, que a gente sempre tá lá, a galera tá interagindo, e vários outros. Tem alguns Wattpad também que eu tô lá. Então você pode me encontrar nas redes sociais, que vai estar aí o link. Tem meu blog também, meu blog todos os dias terminados em 6 do mês, eu trago conteúdo para lá. Então dia 6, dia 16 e dia 26 tem conteúdo no blog. Então geralmente é uma resenha, uma entrevista com um autor nacional iniciante e um conteúdo literário, né, falando sobre alguma coisa. O último conteúdo literário que saiu foi sobre focalização na escrita. Então, sempre tem conteúdo legal lá no blog. Tem falando sobre antologias, tem falando sobre RPG e literatura, tem dicas para autores iniciantes. Então, você que, se quiser dar uma passadinha lá, o link também vai ficar aí, o Valdir vai colocar o link do blog. Vai lá, dá uma lida, compartilha com mais pessoas. O blog eu não tenho noção, não dá para saber quantas pessoas visualizam, nem isso, mas independente disso, eu quero trazer o conteúdo lá pelo blog. Então, além das redes sociais, tem o blog onde tem o conteúdo, e os meus livros você pode achar. O Paralisia do Sono, essa aqui foi a primeira edição do Clube de Autores, hoje ele também está na Wiclap. Então, inclusive está com o cupom de desconto Wiclap 1 ano, com 15% de desconto. Se você for lá, você consegue achar o Paralisia do Sono com esse desconto. O Crônicas de Dalerote Alvorecer, por enquanto, ele não tem nenhum lugar para você comprar. Se você quiser, você manda uma mensagem para mim nas redes sociais, que eu vou anotando as pessoas que forem querer e não ajudaram na campanha. Eu vou anotar essa quantidade de pessoas e depois eu vou mandar imprimir a nova tiragem e faço o envio para elas. E tem o Crônicas de Dalerote, o Goblin e o Pergaminho, que é o spin-off do Crônicas de Dalerote Alvorecer. Então você pode procurar, tá lá no Notepad. O Valdir também vai deixar o link aí, com toda certeza, para a galera curtir lá e ler. Tá muito bom. Quarta-feira, amanhã, sai o último capítulo, que eu tava postando um capítulo por semana, então amanhã é o epílogo. Então você que tá curioso para saber o que vai como é que vai ser o fechamento disso aí, ou a abertura para novas coisas, então já fica a dica aí. Vai lá no Wattpad. Também tem outras obras lá, tem uns contos que foram do começo da minha carreira, impulsionados pelo Diário de Escrita. Então tem alguns contos lá que foram bem com escrita mais simplória, coisa de quando eu estava aprendendo ainda. Então também tá lá disponível. E é isso, cara. É isso, Valdir. Obrigadão. Pessoal, quando for pro ar aqui, se já tiver saído tudo isso que o Matheus falou, eu vou colocar o link de tudo, tá? Aí você pode clicar lá que provavelmente vai ter saído, mas vai dar para você acompanhar, pedir a Crônica do Dalerote, e quem quiser conhecer melhor a escrita dele, dá uma olhadinha no Wattpad lá, que tenho certeza que vocês vão gostar. Tá, a evolução tá bem legal, eu tô acompanhando essa evolução desde os primeiros até agora, e eu acho que a menção honrosa no Crônicas de Tormenta foi aquele empurrão, que fez você investir mais ainda na sua escrita, e acho sensacional, porque você conseguiu colocar o conto seu em uma das coisas que você mais admirava, né? Então, se isso não é impulso, o que é, né? Exatamente. Então, queria agradecer de novo você estar aqui,
falar pro pessoal curtir e compartilhar o vídeo. Eu vou deixar todas as redes sociais e os links que o Matheus falou aqui embaixo. E obrigado por acompanhar a gente e até a próxima. Falou, galera. Muito obrigado.